Pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a nossa atividade final da disciplina e sobre nota, né? Então eu queria que vocês tivessem a oportunidade de escutar essa explicação e depois que vocês dessem uma lida no material que eu deixei lá na nossa página do Google Classroom. Vocês devem ter visto que eu coloquei um arquivo que chama Atividade Final Explicação, que é esse arquivo que está aqui na tela. E nesse arquivo eu descrevo para vocês alguns dos itens e a estrutura que o trabalho final precisa ter. Como a ideia dessa disciplina é ensinar para vocês um pouco sobre o que é uma meta-análise e como fazer uma meta-análise, eu achei que a melhor maneira de avaliar a performance de vocês na disciplina seria através de uma proposta de um trabalho meta-analítico. Além disso, eu acho que ao fazer uma proposta de um trabalho meta-analítico, vocês serão avaliados através de um objeto que vocês podem utilizar no futuro, se vocês quiserem, para a vida acadêmica de vocês. Isso aqui não é uma prova que só serve para avaliação da disciplina e pronto, acabou. Isso aqui é uma proposta de um projeto meta-analítico e o que eu vou fazer é avaliar esse projeto, revisar ele para vocês individualmente e vocês vão receber como se fosse um parecer de uma revista com as minhas críticas e sugestões que vocês podem incorporar se vocês tiverem interesse em realizar o trabalho de verdade. Bom, a ideia dessa atividade, eu espero que vocês vejam isso no começo da disciplina, é a seguinte: vocês vão ter experiência sobre o que é uma meta-análise, a gente vai ler e discutir alguns trabalhos meta-analíticos, e aí eu espero que com essas duas coisas, tendo uma bagagem sobre a teoria e os conceitos e tendo discutido alguns trabalhos já publicados, vocês tenham capacidade de desenvolver um projeto meta-analítico. Vocês vão ver aqui, que a entrega desse trabalho está marcada para 1 mês depois que o nosso curso termina. Então vocês têm todo o período da disciplina, as 3 semanas, para pensar a respeito dessa atividade, para tirar dúvida comigo, a gente pode discutir essas questões. E depois que terminar o curso, em 12 de junho, vocês ainda têm 1 mês para redigir esse trabalho antes de me entregar. Então vamos lá. Aqui vocês vão ver parte do que eu já falei, né? A ideia desse componente é ter um espaço para que vocês possam preparar uma proposta. E eu queria ressaltar que alguns estudantes de outras edições do curso, eles foram adiante, eles executaram as meta-análises e hoje ou elas foram publicadas ou eles estão tentando publicar esses trabalhos. Tá? Então é uma maneira legal de utilizar uma disciplina para vocês desenvolverem um trabalho que pode estar relacionado com a dissertação ou tese de vocês ou não. Eu não tenho problema nenhum que vocês desenvolvam essa proposta em grupo, em duplas ou trios. Se vocês acharem interessante se juntar para fazer isso como um grupo de pesquisadores, ótimo. A gente já teve isso no passado e funcionou super bem, então eu deixo isso totalmente a cabo de vocês. Decidam se vocês preferem fazer individualmente ou em grupo. Aqui eu estou explicando um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o planejamento durante o curso, e durante o curso a gente vai falar também sobre o que significa pré-registrar uma proposta de projeto de pesquisa. E uma das coisas que eu fiz, e a gente vai discutir um pouco mais para frente, foi adotar um formato de projeto que chama um pré-registro de projeto. Tá? Então eu coloquei um exemplo aqui. Se vocês clicarem nesse link que está aqui no arquivo com as explicações, vocês vão para essa página aqui que chama pré-registro de uma meta-análise, e aí em cima está o título dessa meta-análise. A estrutura da proposta que vocês vão me entregar lá no dia 12 de julho vai seguir a estrutura desse pré-registro de uma proposta de um trabalho meta-analítico. Tá? Então, se vocês olharem aqui, a gente tem informações básicas como o título, quem é o autor, quais são as perguntas que vocês querem responder nesse trabalho meta-analítico, quais são as hipóteses. Aqui é um plano de amostragem, então como vocês vão realizar a amostragem do trabalho. Basicamente é a redação de um projeto, nada diferente do que vocês já devem estar acostumados ou devem ter feito pelo menos no começo do mestrado de vocês ou do doutorado. O que vocês vão ver, pelo menos nesse caso em específico, é uma proposta de um projeto meta-analítico. Tá? E o que eu espero que vocês façam para entregar como atividade final é alguma coisa semelhante ao que eu coloquei nesse exemplo aqui.
Isso aqui, de novo, é um exemplo de uma proposta para vocês se guiarem. Essa proposta ela pode ter no máximo 3.500 palavras, tá? Então eu preciso impor um limite, porque senão eu não consigo dedicar tempo suficiente para corrigir todos os trabalhos de vocês num prazo relativamente curto. Então esse é o limite de palavras. Eu acho que é mais do que o suficiente para escrever uma proposta de um projeto nesse momento inicial da redação. Vocês podem redigir essa proposta tanto em português como em inglês, e eu queria sugerir para vocês que utilizassem esse momento como um exercício para treinar o inglês mais uma vez. Não deve ser a língua nativa de muitos de vocês, mas é a língua que a gente faz ciência, então se vocês quiserem redigir essa proposta em inglês, eu me disponho a corrigir sem problema nenhum o trabalho que foi redigido em inglês. Tudo bem? E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa atividade inicial, entrem em contato comigo. Quanto antes vocês virem essas explicações de como funciona, mais fácil vai ser realizar esse trabalho durante a disciplina e depois. Pessoal, com relação às notas e conceitos, eu queria explicar um pouquinho como eu faço para atribuir notas nessa disciplina. Eu tento dividir a nota final em 3 diferentes atividades. Tá? Então, como vocês estão vendo aí na tela, a gente tem uma nota por participação. Então, participação na disciplina quer dizer participar dos exercícios práticos, participar com perguntas, participar dos nossos encontros virtuais. Então, essa participação ela tem peso 1 na nota final. Discussão de artigos também tem um peso 1. Então, vocês vão ver que no cronograma, na última semana, a gente tem 2 dias de discussão de artigos, e isso quer dizer que a participação de vocês durante essas discussões vai ser levada em consideração para a gente atribuir nota. Mas o maior peso na hora de contabilizar a nota final é a atividade final, a proposta de um projeto meta-analítico. Tá? Então isso tem peso 8 na nota, e a gente só vai saber dessa nota cerca de 1 mês e meio depois do término da disciplina, porque eu preciso de um tempo para corrigir as propostas que vocês vão me enviar. Depois que eu tiver calculado a nota final, com base nesses pesos, essa nota final de 0 a 10, eu vou transformar essa nota final em conceito. Tá? Então a pós-graduação trabalha com conceitos, e essa aqui é a escala que eu uso para calcular quais são os conceitos finais. Então uma nota final entre 8,5 e 10 é um conceito A, uma nota final de 7 a 8,4 é B, uma nota final de 5 a 6,9 é um conceito C. Tá? Abaixo de 5 é uma reprovação. Isso nunca aconteceu na disciplina e eu não acho que isso vai acontecer esse ano. Então é só para mostrar para vocês como é a distribuição das notas finais e como isso se converte no conceito que eu tenho que passar para a Secretaria de Pós-Graduação.